Olá pessoal, estamos aqui em mais um Sala de Jogos da Casa Nerd LOL. Eu sou Rafael Sanzio e aqui a gente vai finalizar a nossa série do jogo Tekhenu Obelisco do Sol da Mosaico Jogos. Esse aqui é o review, é o vídeo review do jogo, que é que eu achei do jogo. Eu vou jogar que você entenda as regras do jogo. Se não entende as regras do jogo ou como ele se dá numa partida, temos vídeo de regras aqui e temos vídeo de uma partida com 2 jogadores. Então dá uma olhada nesses vídeos, depois você vai ver o review aqui, ou dá uma olhada nesse review se interessar ter esses vídeos também, tá bom? Mas antes disso, por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e com isso você vai receber todas as notificações dos vídeos que estão chegando por aí. Eu sei que o jogo é do Daniele Tascini e ele é o cara conhecido pelos jogos T, né? Os jogos T, Tzolk'in, Teotihuacan, acho que é dele, mas eu já vou adiantando para vocês que eu não joguei esse jogo, então esse review não vai ser um review comparativo, tá? Mas eu vou falar do jogo em si, do jogo Tekhenu Obelisco do Sol, e a gente vai começar falando sobre a arte e componentes do jogo. Eu achei a arte da capa muito bonita, ela apresenta bem o que é o jogo, essa temática do povo construindo as pirâmides, fazendo as construções para os deuses, e tem o obelisco. Eu achei muito legal essa arte da caixa do jogo. Os componentes do jogo em si e visualmente do tabuleiro combina com a temática. Eu achei o tabuleiro enorme, nossa como é grande o tabuleiro, mas ele abarca bem as ações e eu achei interessante como ele tem esses lembretes do que você vai fazer, do que você ganha e das sequências de ações no tabuleiro. Depois que você entende as regras do jogo, mas vai estar lá no tabuleiro cada parte de ação dos deuses e como você vai pontuar na fase de pontuação e o que você faz quando você faz aquela ação. Tá lá os lembretes no próprio tabuleiro. Então eu achei o tabuleiro bem útil com sua iconografia e bem fácil de entender. De você dar uma olhada naqueles campos de ações e dizer, isso aqui faz aqui, isso aqui faz aqui. Achei interessante também a escolha das cores para os jogadores, roxo, laranja, rosa e azul. Bem legal, as cores não são as cores tradicionais para ser as cores primárias assim para ser dos jogadores, mas eu gostei muito dessas opções. Gostei também do tipo de material utilizado para as colunas, para as estátuas, para os componentes individuais dos jogadores. E os recursos serem de cartonado, né? Eu entendi porque eles não foram algo mais deluxeano, né? Como os próprios componentes dos jogadores, porque realmente ia encarecer e é muito recurso. Então vai ficar meio bagunçado na mesa. Então eu aconselho você ter uns potezinhos para separar cada tipo de recurso, vai facilitar bastante sua vida. Agora vamos falar do obelisco branco no meio da sala. O obelisco! Vamos lá, em termos comparativos de componentes que não servem para nada, eu tenho só o 3D do Paris. Eu não joguei Everdell, né? Também eu ouço falar da árvore, né? Mas sobre o Paris, ele tem o Arco do Triunfo que só serve para o 3D, né? Para você não conseguir enxergar o que tem do outro lado. Temos esse mesmo problema com o obelisco. A diferença com Paris é que Paris tem a opção de ter a arte flat, né? A arte no tabuleiro do Arco do Triunfo, onde ainda vai ter o espaçamento para a chavezinha. Não vai ter problema nenhum, você vai conseguir enxergar do outro lado. Não temos essa opção aqui com o obelisco. Porém, o obelisco em si, ele serve para encaixar direitinho e fazer o giro do obelisco, que é tão falado nas regras do jogo, que vai fazer toda a mecânica dos drafts, dos dados e as modificações desses dados que o pessoal tem que ficar de olho. Então, ao mesmo tempo que ele é um elefante branco, é um bicho, né, que fica atrapalhando sua visão para o outro lado, ele tem essa serventia ainda de fazer a girada. Poderia ser menor? Poderia, mas não seria aquela coisa ostensiva no tabuleiro que você está falando sobre o obelisco, né? Olha só a sombra que faz, que bonitinho. Ele é para mim, um objeto onde eu curto a presença dele no tabuleiro, apesar dele só ter essa questão da girada, da sombra e tal, temático, das cores dos dados, corrompidos,
puros, não sei o que. Eu gosto dele lá, porque quando eu jogo com minha mãe, ela pede pra tirar e a gente só coloca pra fazer a girada. Isso faz falta pra mim. Ele não tá lá, aquela coisa gigante assim. E dá pra colocar os dados do lado. E dá pra perguntar, porque assim, diferente do Paris, que é algo constante que você tem que estar olhando, os valores, a iconografia. Esse cara estando aqui, é só perguntar pra galera assim, qual o dado que tem aí, qual o número. Acho que atrapalha, sim, com certeza, atrapalha. Mas eu acho que para termos que nem seja de imersão, mas deixar o jogo mais bonito, assim, você tá jogando mesmo no Egito e tem um obelisco lá no meio do trabalho que você tá fazendo. Eu gosto do obelisco, ele ainda tem a serventia de encaixar bem, deixar preso e girar, do que ficar bambo ali. Eu acho que poderia ser menor, poderia, para você conseguir enxergar os dados, mas aí não seria tão ostentativo assim o obelisco. Então o que é que eu digo sobre ele? Ele atrapalha, mas eu gosto dele. Primeiro eu vou falar do manual e do medo antes de você jogar o jogo, porque o jogo ele tá com mais de 4 de complexidade. E eu fiquei com medo do jogo, realmente, que eu achava que ia ser complicado entender esse jogo. Mas ele não é difícil não, gente. Ele não é difícil. Eu acho que a complexidade dele tá na quantidade de possibilidades, a quantidade de possibilidades que esse jogo traz para você durante suas ações. O fato dele ter explicado primeiro como é a estrutura da rodada sem dizer como são as ações, eu achei uma jogada interessante de quem fez o manual. Porque eu acho que o grande negócio do jogo é esse. Você entender a estrutura da rodada. Entender que vai ter a girada do obelisco. Vai entender que quando tiver 2 dados, o último jogador vai ter a girada do obelisco. Quando tiver a segunda girada do obelisco, vai ter a fase de match. Quando tiver a segunda fase de match, vai ter a pontuação. E aí essa estrutura, você entendendo essa estrutura, você vai perceber como você vai fazer os pontos e como eles lhe dão esses pontos. E aí quando chega na hora de entender as ações dos deuses, vai ficar mais fácil de dar o clique de como você vai trabalhar esse jogo. Porque eu entendo que ele dá umas travadas em alguns momentos quando você tem as várias opções de pontuação no jogo. E eu acho que o Tech Reno ele é um jogo onde você vai ter realmente que escolher um caminho. Porque não dá para você ser full construção do templo com as colunas e ser full construção das oficinas com as pedreiras e full construção das estátuas. Você tem que ter um norte. E como você consegue esse norte? Através dos decretos, que é uma maneira, e eu achei bem legal também ele dar esse decreto no começo do jogo, para você ter um caminho, você também não ficar tão perdido do que você quer fazer. A leitura do jogo também é legal, porque você, além de você ter sua própria, do que é que você vai fazer, você tem que perceber o que é que os outros jogadores vão fazer por causa da ação do deus Horus. É a ação do deus construir as estátuas, porque tem a opção de que você coloca a estátua, a ação ali nos deuses, porque você percebendo como é que tá os outros jogadores e para onde eles vão com frequência, você vai se aproveitar mais dos bônus das estátuas. O jogo também tem um quê de corrida, onde você vai ter a disponibilidade dos dados e nem sempre vai ter tudo disponível na rodada que você queria. Ou então o time que você precisa para construir as colunas. Então esse jogo, a complexidade dele é dar inúmeras possibilidades que ele lhe dá para você pontuar ou ter uma estratégia de jogo. Porém, ele em si, pessoal, depois que você entende a estrutura da rodada e cada ação, ele é muito fácil. E quando você tem essa percepção, você vai olhar o tabuleiro, como eu falei anteriormente, e o tabuleiro vai te ajudar a lembrar do que é que vai acontecer. Então eu acho que Tech Reno, sim, talvez uma primeira partida você não vai se dar tão bem com ele, porque você tem muitas opções, mas já a partir da segunda eu acho que você já vai estar calejado o suficiente para conseguir boas pontuações. Dicas de estratégia: eu aconselho vocês não ignorar os decretos. Você sim vai ter escolher um caminho, tipo, eu particularmente adoro construir estátuas. Para mim, eu acho que ela vale muito mais a pena do que você ficar construindo as colunas lá. Apesar de eu achar que existe a estratégia
para a construção das colunas. Se você for full lá, porque eu não tenho coragem, mas se você for full coluna, pode ser que você ganhe muitos pontos durante a partida e depois você bota uma casinha lá para ganhar 3 pontos por cada um. Então, você dá uma olhada nos tipos de tecnologias que estão disponíveis também, que vão lhe ajudar a, durante o decorrer das 16 rodadas, pontuações melhores. Por exemplo, se você pegar a tecnologia que lhe dá mais 2 pontos, quando você fazer a combinação de colunas, ao invés de 3 ganhar 5 pontos, talvez você ganhe muitos pontos para ficar na frente dos outros jogadores. Porém, eu ainda digo que independente de qualquer investimento para um tipo de Deus que você quer seguir, com certeza fique de olho nos decretos. Com certeza aumente sua população e a felicidade para poder abocanhar os melhores decretos ou os decretos futuros que vão combinar com o seu mid-game, né? A sua metade de jogo, do desenrolar da sua metade de jogo. Você faz, eu estava seguindo esse caminho, apareceu esse decreto que também vai me ajudar, vou pegar ele. Tech Reno Obelisco do Sol é um jogo cheio de estratégia. Ele aparenta uma complexidade maior do que realmente ele é. Se você se debruçar no jogo para poder entender sua estrutura, ele fica um jogo fácil e muito gostoso de se jogar. Cada vez mais você vai querer jogar, cada vez mais você vai entender as nuances do jogo. E eu não estou falando isso só por falar, porque existem jogos que toda vez é uma coisa complicada, porque ele tem muitas regras, é um jogo que você tem que prestar atenção em tudo. Tech Reno, ele parece complicado, mas depois ele fixa. E mesmo ele fixando as regras e como se joga o jogo, você pode ter partidas muito diferentes uma das outras, por causa das rolagens dos dados, por causa dos números que saíram, por causa das cartas que saíram, por causa do jeito que os outros jogadores estão jogando. Então, eu acho que Tech Reno Obelisco do Sol é um jogo com uma complexidade alta, que você vai travar talvez para alguns momentos, para poder o que é que eu vou fazer da minha vida. E para quem está querendo ir para um próximo passo, um jogo um pouco mais complexo, com mais estratégias, dá uma olhada no vídeo de regras que vai lhe ajudar a entender como é o processo do jogo. Mas depois da primeira partida, você vai entender como é o jogo e, por favor, continue jogando, que aí vai ficar fixo isso na sua cabeça. Para quem já curte jogos complexos e ainda não jogou Tech Reno, vale a pena dar uma olhada, porque é do jeito que você curte. Assim, se você gosta de jogo que trava, que você... Não é que trava, mas assim, vai ter momentos que você tem muitas opções e todas elas parecem interessantes. Tech Reno é uma ótima opção para você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e coloca aí nos comentários o que é que você acha do Tech Reno Obelisco do Sol. Se já conhece, coloca aí, porque quanto mais o vídeo estiver informativo, com várias opiniões, melhor vai ser para quem estiver procurando informações sobre o Tech Reno. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.